Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia São José Operário de Paraíso Tocantins, hoje estamos no dia 21 de abril de 2021, nessa quarta-feira. O evangelho que nós temos é tirado de João, capítulo 6, versículos de 35 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos aí na terceira semana da Páscoa, dessa quarta-feira, iniciando esse período de oração e de prece, meditando sempre a palavra de Deus. Nós estamos aí no capítulo 6 de João e Jesus faz um longo discurso para a multidão, tentando se apresentar, tentando dizer para essa multidão algo importante a respeito dele. Há uma incredulidade a respeito dele, porque Jesus tem endereço, tem uma cidade que nasceu, tem uma família, e isso às vezes gera um descrédito. E Jesus faz esse discurso belo, e nós estamos acompanhando esse discurso da união dele com Deus, de que Jesus não fala por si mesmo, Jesus fala em nome de Deus, e que ele, por vir de Deus, ele tem autoridade, tem a responsabilidade, tem o conhecimento necessário de dizer quem é Deus para aquela multidão. O difícil do Evangelho é porque toda multidão ela é muito perigosa, toda multidão ela é difícil, complicada. As multidões que a internet arrasta, por exemplo, é muito perigoso porque essa multidão ela é influenciável com muita facilidade e ao mesmo tempo nem sempre uma multidão tem consciência do que é e do que não é verdade na vida. Afinal, uma coisa importante que a gente deve sempre buscar na nossa vida, na nossa história, é uma verdade. É a verdade, não a verdade subjetiva, e nem uma verdade temporal, uma verdade momentânea, mas uma verdade para a vida. Uma verdade para a vida. Se você lê as Confissões de Santo Agostinho, ele narrando a sua trajetória, a sua vida e todo o seu processo de vida, você vai perceber que ele busca uma verdade. Ele entra no mundo dos maniqueístas, procurando uma verdade, depois Santo Ambrósio o ajuda a encontrar a verdade que é Jesus Cristo, a tal ponto que ele diz a bela frase dele, né? Tarde te amei, que demorou a se converter, demorou a encontrar Deus, demorou a perceber a verdade que é Deus presente na vida dele. Por isso a gente vai buscando. O que Jesus vai se apresentando? Primeiro, Jesus se apresenta como pão, como alimento. Pão era basicamente a comida de 90% da população de Israel, era a base de pão. Então Jesus se apresenta como pão, como alimento que quer nutrir o ser humano, quer nutrir as pessoas. E esse pão, ele sacia fome e sede. Ele sacia fome e sede. Por isso Jesus vai se apresentando: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. São dois movimentos. Quem vai até Jesus. Eu vou até Jesus. E acho que esse é o grande problema, talvez, no mundo que nós vivemos. Às vezes a gente não vai até Jesus, a gente vai atrás de alguma ideologia, a gente vai atrás de um movimento, a gente vai atrás de um padre ou um bispo famoso, a gente vai atrás de... nos tornamos fãs, é interessante, né? Eu sou fã do bispo tal, eu sou fã do padre tal. A gente entra em certas categorias que não pertencem ao mundo religioso e a gente não se torna fã de Jesus Cristo.
É um mundo complexo, difícil da gente fazer uma reflexão mais séria e mais apurada dessa realidade que nós enfrentamos, esse mundo polêmico, esse mundo alienado, esse mundo desinformado e esse mundo que vive se alimentando de notícias de redes sociais e nunca se alimenta de notícias de órgãos mais oficiais ou sérios. Então o que nós temos? Jesus vai se apresentando como pão. Quem vai até Jesus, e aí a gente sempre se pergunta, eu vou até Jesus ou eu vou atrás de outras coisas? Quem que me alimenta de verdade? A minha vida, ela é alimentada por quem? Por quem? E depois não só ir até Jesus, eu tenho que acreditar em Jesus. Acreditar em Jesus. Quem vem até mim e quem crê em mim, essa pessoa não terá mais fome e nem sede. Viu? Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. É uma crítica que Jesus faz. Jesus faz uma crítica à multidão. A multidão está vendo ele se apresenta como pão, mas essa multidão não acredita nele. Há um problema de fé. A gente pode conhecer, e hoje é muito comum, as pessoas conhecem muito de religião. Há gente famosos aí que ganha rios de dinheiro com palestras, famosos que falam de Deus, falam de religião, escrevem sobre a Bíblia, mas eles não são movidos pela fé. E eles mesmos se declaram isso, né? Eu não tenho o órgão da fé. Então é uma diferença que existe entre o crer e ao mesmo tempo aquilo que é um conhecimento intelectual. Viu? Santo Afonso diz no livrinho A Oração de que entre ler e rezar, prefira rezar. Viu? Porque você pode ler, mas essa leitura talvez não acrescente algo na sua vida. Mas a oração, ela modifica, ela interfere, ela influencia na sua vida. Por isso, entre ler e rezar, prefira rezar. Era um homem que escreveu 111 livros, mas ao mesmo tempo reservava 8 horas do seu dia para a oração. Quer dizer, Santo Afonso era um homem que rezava 8 horas por dia. Viu? Dormia 4, o resto trabalhava. Então o que nós temos? Jesus com essa orientação. Viu? Jesus se apresenta, ao mesmo tempo faz uma crítica, vocês não estão acreditando. Vocês estão vendo, mas não estão acreditando. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não o afastarei. Deus vai confiando. E essa coisa ela é bonita, porque Deus vai confiando pessoas a Jesus. Confiou seus apóstolos, apesar que não deu certo. Deus vai confiando discípulos a Jesus. E Jesus não os afasta. Viu? Porque são pessoas que vão até Jesus para acreditar. Diferente dos fariseus, doutores da lei, que eles vão porque estão incomodados e precisam eliminar Jesus. E aí depois, na segunda parte do Evangelho, vem a grande questão. Qual que é a vontade de Deus? Viu? Que é um drama da nossa vida também. Porque nós vivemos em função da nossa vontade. Mas é muito difícil a gente colocar a nossa vontade de lado e a gente pensar na vontade de Deus. É muito difícil a gente abandonar o que eu quero, viu, em detrimento da vontade de Deus. E aí o que Deus quer que Jesus faça? Que não perca nenhum. Que todo aquele que crer nele, for até ele, tenha a vida eterna. Então, Deus não está falando de coisas momentâneas, não está falando de um emprego novo, não está falando de casamento, não está falando de saúde, não está falando de coisas daqui. Não está falando de coisas daqui. Jesus está dizendo que Deus me confia uns, eu não os perderei, eu vim para fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que todo aquele que crer no Filho dele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei. Eu o ressuscitarei. Porque nós estamos no tempo da Páscoa, o tempo da Páscoa é o tempo da ressurreição. É importante a gente nunca esquecer disso. Nós estamos pensando em vida eterna, nós estamos pensando em ressurreição, nós não estamos pensando em coisinhas momentâneas, não estamos pensando em uma coisinha de hoje, em alguma coisa que eu estou querendo e desejando hoje. Por isso o Evangelho de hoje nos traz isso. Jesus se apresenta como alguém que elimina a nossa fome e sede, nos apresenta e apresenta a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ninguém se perca e que quem crer nele tenha a vida eterna. E Jesus assume esse compromisso de ressuscitá-lo. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual é o último dia? Não sei.
Pode ser o último dia da nossa vida, pode ser o último dia da história, pode ser o último dia da nossa presença nesse mundo. Qual que é o último dia? Não sei, pode ser meu último dia. Então, quer dizer, o fato é que há um dia final, porque na eternidade não tem dias. É bom a gente lembrar que na vida eterna não existe dia. Na eternidade, na vida eterna, no céu, não existe dia. Dia só existe aqui. Dia só existe aqui na face da terra. Só existe aqui no tempo e no espaço. Na eternidade, no mundo de Deus, não existe dia. Dia é uma categoria nossa, é uma atribuição dentro do tempo que nós vivemos. Por isso a minha prece hoje é que a gente possa pensar e pedir a Deus que nos ajude a entender a vontade dEle, que nos ajude a compreender a vontade dEle, que nos ajude a matar essa fome e sede de sentido de vida. Eu acho que nós temos hoje no mundo uma fome e sede de sentido de vida e estamos ficando gordos de violência, estamos nos engordando de maldade, de violência, de agressividade, de coisas de desinformação, de polarização que falam muito, de categorias de heróis. Por isso que Deus possa iluminar a nossa vida, nos dar um coração bom para que a gente, escutando Jesus hoje, que Ele não vai nos afastar dEle, mas que nós precisamos ir ao seu encontro e acreditar nele, que a gente possa ter essa esperança dentro de nós. Eu estou caminhando para a vida eterna, eu estou caminhando para a ressurreição. Por mais que essa vida às vezes esteja cheirando ainda sexta-feira da paixão por causa da pandemia que nós vivemos e por causa das crises do mundo e do país que estamos vivendo. Por isso que Deus ilumine e abençoe a todos nós. Até mais, se Deus quiser. Um abraço, tchau.